Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 26 de julho, festa do Santo Joaquim e Ana, pais de Nossa Senhora. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, na festa de São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora, a liturgia nos convida a meditar o livro do Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1, depois do 10 ao 15. Qual rastro deixaremos atrás de nós depois da nossa morte? As palavras que hoje meditamos fazem pensar muito. A glória de Deus brilha e se manifesta nos homens bons, que tiveram uma vida significativa, cuja recordação é eterna, como os santos. Pelo contrário, os que não deixam recordação nenhuma, os que desaparecem como se não tivessem existido, os que vivem sem viver, estão bloqueando a glória de Deus. Uma vida de santidade brilha por si mesma. Por quanto escondida seja, ela ilumina o mundo. Grande coisa é desejar a santidade, não para se tornar famosos, mas para fazer Deus feliz. Do livro do Eclesiástico. Façamos o elogio dos homens ilustres, nossos antepassados através das gerações. O Senhor manifestou uma imensa glória, a sua grandeza desde os tempos antigos. Alguns exerceram o poder em seus domínios, foram renomados em sua força e dotados de prudência, expressaram-se em profecias. Outros guiaram o povo com seus conselhos e com sua habilidade em escrever, e na sua instrução estavam as palavras da sabedoria. Outros ainda excogitaram cantos melodiosos e compuseram os poemas das Escrituras. Outros foram ricos e dotados de força, zelosos na busca da beleza, e viveram em paz em suas casas. Todos estes alcançaram glória entre as gerações do seu povo, já louvados desde os dias de sua vida. Os que deles nasceram deixaram um nome que faz recordar os seus louvores. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivesse existido, viveram como se não tivessem vivido, e seus filhos também depois deles. Agora, porém, falemos dos homens de bem. Por seus gestos de bondade não foram esquecidos. Eles permanecem como seus descendentes, seus netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças e graças a eles também os seus filhos. A descendência deles permanece para sempre e sua glória não lhes será tirada. Seus corpos estão sepultados na paz e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As palavras da leitura de hoje nos levam a refletir muito. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivessem existido. Viveram como se não tivessem vivido, e seus filhos também depois deles. Com poucas palavras, a Bíblia descreve uma vida mal vivida, inútil, uma vida à toa, insossa. Estas são palavras terríveis. Não deixaram lembrança nenhuma, se perderam no nada. Viveram como se não tivessem vivido, desapareceram como se não tivessem existido. Quem de nós gostaria de ter estas palavras escritas na lápide do seu túmulo? Quem de nós gostaria de ser lembrado desta forma? Mas este é um grande perigo, bem vivo para cada um de nós. Irmãos, qual rastro deixaremos atrás de nós? Será que vivemos à toa, sem consciência,
igual o gado, ou um frango, ou um tatu, um verme, ou a nossa vida foi significativa para Deus e para quem está ao nosso redor? Não é uma questão de orgulho e soberba, mas de manifestação da glória de Deus. Diz o versículo 2: o Senhor manifestou uma imensa glória, a sua grandeza desde os tempos antigos, nos homens que tiveram uma vida significativa. Agora falemos dos homens de bem, pois seus gestos de bondade não foram esquecidos. Eles permanecem com os seus descendentes. Seus netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles também os seus filhos. A descendência deles permanece para sempre, e sua glória não lhes será tirada. Seus gestos de bem não foram esquecidos. Eis o que fica para sempre. São os atos de bondade, os atos de amor que são eternos, como Deus é eterno. Sobretudo os nossos atos de amor que refletem a glória de Deus. Não se trata de fama, mas de fidelidade à aliança com Deus, transmitida de geração em geração. A descendência dele mantém-se fiel às alianças e graças a eles também os seus filhos. Somente uma vida significativa, uma vida cheia de Deus e cheia de amor, reflete a glória de Deus e se torna eterna. Cada homem sente instintivamente que sua vida não termina nessa terra e que é possível continuar a viver sem fim, pessoalmente e no coração de quem amamos. Mas a Bíblia fala que somente uma vida de santidade atravessará os séculos e permanecerá viva. Pense, por exemplo, em São Francisco, Santo Antônio, São Judas, Santa Teresa de Calcutá. Como essas pessoas estão vivas no nosso coração. Nós vibramos ao ouvir o nome delas, mas você não vibra seguramente ao ouvir o nome do imperador Nero, ou até de Júlio César. Difícil encontrar quem conheça os astros do cinema do século passado. Quem se lembra de Frank Sinatra? Ele era um deus da música e do cinema, mas quem se lembra dele? E assim vai. Irmãos, é necessário acertar a vida para não cair no abismo da depressão quando chegaremos perto do nosso fim terreno. É bonito, é possível viver segundo Deus, construir uma vida cheia de felicidade nesta terra e no céu. A felicidade não se encontra na fama, que costuma virar as costas de repente e deixar na mão aqueles que a endeusaram. A felicidade se encontra no amor. Só o amor permanece para sempre. Só o amor é sem fim. Só o amor atravessa os séculos. Só a santidade, que é o amor vivido, o amor a Deus e aos irmãos, vivido e encarnado, poderá desafiar a história dos séculos. Reflita bem e você verá que são os santos que constroem a história, mesmo que o mundo queira abafar a verdade. Mas cabe a nós cristãos ressuscitar essa herança. Por exemplo, quem criou os hospitais foi a Igreja. O conceito de hospital como internação de doentes e cuidado com eles não existia no tempo dos romanos e dos gregos. Havia médicos sim, mas eram como que autônomos, que operavam independentemente, sem estruturas. Mas o amor aos doentes que Jesus havia ensinado fez florescer os hospitais. Um sinal disso permanece até os nossos dias com as famosas Santas Casas de Misericórdia. Em outros países é suficiente olhar os nomes de santos que os hospitais têm
para entender qual foi a sua origem. Até Padre Pio construiu um hospital, que se tornou muito famoso. Hoje nós, no nosso pequeno, aqui no Haiti, estamos continuando a mesma tradição, construindo um hospital de cerca de 2.500 metros quadrados. Isso acontece com a ajuda de todos vocês, irmãos, que estão escutando esse diário. Vocês percebem que esse milagre só é possível pelo amor, porque ninguém, nenhuma estrutura pública virá aqui em Waf Jeremi fazer um hospital no meio dos barracos. O amor chega onde ninguém chega. Poderíamos dar inúmeros exemplos ao longo da história. Por exemplo, São Bento, que com sabedoria sintetizou a vida com 2 palavras: ora et labora, reze e trabalhe, que estão vivas até hoje e fundamentam até as nossas casas de acolhida. Em um tempo em que a Europa estava totalmente perdida, depois da terrível queda do Império Romano do Ocidente, que esfarelou todo o poder, sob o pesadelo das invasões barbáricas que devoravam tudo o que encontravam, surgiram os beneditinos, que nos seus mosteiros protegeram a vida e a cristandade. O mosteiro se tornou centro de oração e evangelização, centro cultural e social. O mosteiro se tornou também a primeira universidade, porque em cada mosteiro havia um palácio da teologia e um palácio da razão, ou seja, das ciências humanas. Não foi por acaso que o primeiro que descobriu a lei da genética foi um monge, Mendel, monge cientista austríaco que fazia os experimentos com as ervilhas em seu mosteiro. Os monges, além da oração, ensinavam os pobres camponeses perdidos a cultivar as videiras, o trigo, o milho, ensinavam a melhorar as lavouras. Com os camponeses, retificavam o curso dos rios, construíam barragens e saneavam as planícies. Foi graças aos monges amanuenses que a cultura latina e grega chegou até nós, porque no tempo em que não existia a tipografia, esses monges amanuenses, com suas mãos, transcreviam os poemas latinos e gregos e os fizeram chegar até nós. Bom, irmãos, seria longo listar todo o bem em campo social que foi gerado pela Igreja com Dom Bosco, Santa Teresa de Calcutá, os jesuítas, todas coisas importantes que nós cristãos devemos saber para trazer a verdade em um mundo que quer abafar a Igreja e tratá-la de incompetente. Sem Igreja não haveria Europa, não haveria América Latina, não haveria boa parte da cultura desse mundo. Tudo isso é expressão do amor, foi fruto do amor e permanece para sempre. Irmãos, estas reflexões nos ajudarão a compreender melhor a leitura de hoje, que agora vamos ouvir de novo. Façamos o elogio dos homens ilustres, nossos antepassados através das gerações. O Senhor manifestou uma imensa glória, a sua grandeza desde os tempos antigos. Alguns exerceram o poder em seus domínios, foram renomados em sua força e dotados de prudência, expressaram-se em profecias. Outros guiaram o povo com seus conselhos e com sua habilidade em escrever, e na sua instrução estavam as palavras da sabedoria. Outros ainda excogitaram cantos melodiosos e compuseram os poemas das Escrituras. Outros foram ricos e dotados de força, zelosos na busca da beleza e viveram em paz em suas casas. Todos estes alcançaram glória entre as gerações do seu povo, já louvados desde os dias de sua vida. Os que deles nasceram deixaram um nome que faz recordar os seus louvores. Outros não deixaram lembrança alguma,
desaparecendo como se não tivesse existido, viveram como se não tivessem vivido, e seus filhos também depois deles. Agora, porém, falemos dos homens de bem. Por seus gestos de bondade não foram esquecidos. Eles permanecem como seus descendentes, seus netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças e graças a eles também os seus filhos. A descendência deles permanece para sempre e sua glória não lhes será tirada. Seus corpos estão sepultados na paz e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Vamos parar um pouco, sublinhar e anotar com paciência as palavras que mais tocam o nosso coração. Podemos neste momento escolher o nosso propósito que nos ajude a construir este mundo com amor pela glória de Deus. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos.
O amor nos torna eternos. Paz e alegria a todos. O amor chega onde ninguém chega. Paz e alegria a todos. Cada dia, cada passo, vou tentando encaixar cada peça, cada parte do todo que tens pra mim. Deste sonho que nasce em teu coração, obra tua, tua graça, tua construção. Cada dia, cada passo, vou tentando encaixar cada peça, cada parte do todo que tens pra mim. Deste sonho que nasce em teu coração, obra tua, tua graça, tua construção. Sinto-me guiada, cuidada, levada. Sinto-me segura por ver tua mão sobre mim. Sinto-me guiada, cuidada, levada. Sinto-me segura por ver tua mão sobre mim. E me alegro por ver que estás comigo. Vejo os teus sinais aqui. É o teu rastro de luz que eu estou seguindo. Vejo tuas respostas em cada detalhe, Senhor. No caminho vou deixando meus apegos pra trás, planos, sonhos, pessoas que amo até demais, para livre encontrar minha direção. Obra tua, tua graça, tua construção. Sinto-me guiada, cuidada, levada. Sinto-me segura por ver tua mão sobre mim.